Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Octo Podcast, dessa vez com o tema COP30, como monetizar nesse ano tão especial aqui para a nossa cidade, no nosso setor criativo. Para falar desse assunto, nós temos duas pessoas com importância máxima aqui no nosso estado, uma delas, Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae, uma liderança que vem trabalhando para fortalecer o ecossistema empreendedor, especialmente nesse ano tão estratégico para a economia paraense, com a realização da COP30 em Belém. Está no seu segundo mandato no Sebrae e é empresário franqueado da marca Pizza Hut no Pará, já foi executivo de uma multinacional por 15 anos. Rubens, muito bem-vindo. Obrigado. E ao lado dele, uma outra pessoa queridíssima, que é a Cleide Pinheiro, CEO da Temple, agência de comunicação. A Cleide, sócia-diretora da agência Temple, uma das principais agências de comunicação em Belém, com uma trajetória sólida no desenvolvimento de marcas e negócios. Cleide tem se destacado por sua atuação estratégica em jornadas e debates sobre a COP30, contribuindo para a preparação do mercado paraense para esse grande evento global. Cleide, muito bem-vinda. Obrigada. E acho que para a gente começar um pouco essa discussão, né, de COP30, é importante a gente falar sobre a economia criativa, né? A gente percebe muito a movimentação já do mercado, muitas pessoas falando sobre COP30, eu queria entender assim, a visão de vocês, como a COP30 vai impactar ou já está impactando o nosso setor criativo aqui em Belém e de repente, durante esse ano, até que aconteça ela. Rubens, eu vou pedir a tua palavra. Muito obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. É uma honra estar do seu lado, Cleide, conversando com o Fábio e trazendo um pouco sobre o que a COP tem a agregar, vem agregando valor. Na verdade, a COP30 para nós já começou há muito tempo, aqui na cidade, enfim, no estado e na Amazônia como um todo. O Brasil tem sido protagonista de grandes falas e a gente está muito feliz de poder surfar essa onda tão importante, que a gente não pode deixar de puxar a sardinha para o nosso lado, que é uma grande pororoca. Não é uma simples onda, é uma grande pororoca que vem, como o mar vem avançando sobre o rio, é isso que está acontecendo. E quem estiver preparado vai conseguir surfar essa onda, e a economia criativa é um desses pontos. Nós do Sebrae, no Pará, quando decidimos encampar esse importante programa mundial como sendo uma matriz importante de resolução e mudança de patamar do nosso estado, que é o que todo paraense, toda a Amazônia tem olhado de maneira consciente isso, porque é realmente um momento importante, a gente escolheu 4 grandes eixos para nós trabalharmos. Economia criativa é um desses eixos. E isso foi olhado lá atrás. Nós escolhemos economia criativa, alimentos e bebidas, mobilidade urbana e hospitalidade. Então, esses 4 eixos que dentro de cada um desses eixos tem uma ramificação gigantesca de propósitos que o Sebrae coloca no mercado para fazer com que essas pessoas que estão envolvidas nesses eixos ganhem dinheiro, mostrem a identidade do nosso estado, mas principalmente, vamos falar durante o curso do nosso bate-papo, o nosso objetivo é que se deixe um legado efetivo. O legado, quando a gente fala, a gente olha muito para pontes, para infraestrutura, para ruas, para movimentos dentro das cidades. Isso são legados, sim. Mas a gente tem trabalhado dentro do Sebrae que um dos principais legados, além de tudo isso, é fazer com que a mudança da mentalidade dos nossos empreendedores, dos nossos amazônidas aconteça. Essa mentalidade precisa mudar para nós vermos que nós temos a potência de recebermos pessoas de fora de uma maneira extraordinária aqui na Amazônia e principalmente para que essas pessoas voltem para cá. E aí a gente torne uma referência mundial, que Belém seja uma referência mundial de entrada para o turismo. E aí a gente entra num grande looping econômico e aí não vai faltar mais emprego para ninguém, não vai faltar mais renda para as pessoas. Então, tentei sintetizar rapidamente no que a gente pretende fazer. E a economia criativa é um desses pontos, onde a gente consegue mostrar a nossa identidade. Nós temos uma identidade da Amazônia, e que muito tem aqui dentro. A comida é uma dessas identidades. A arte é uma dessas identidades. Não que a comida não seja uma arte, também é uma arte. Mas a gente tem uma potência muito grande de música, de letras, de modos de se vestir, modo de falar, e tudo isso é economia criativa. E o Sebrae tem trabalhado já há mais de 2 anos todo esse eixo para fazer com que tudo isso aconteça. O trabalho que eu tenho acompanhado do Sebrae nessa questão de formação, de preparação realmente da
turma, né, que empreende, é muito importante porque quando ele fala de mudança de mente, é o ponto que nós precisamos entender que esse evento, que a COP, quando ela acontecer, ela é um evento global, né? Ela vem para atender expectativas do planeta. E nós aqui temos que, nessa trajetória, estarmos preparados para nos posicionar como empresas que trabalham com excelência. Enxergando o mercado da fotografia, que é um exemplo que eu gosto muito de usar, porque os fotógrafos de Belém, há muitos anos, são percebidos pelo mercado brasileiro como profissionais maravilhosos, né? Como profissionais realmente com uma qualidade técnica excepcional. E aí, quando você vai para o audiovisual, nós também temos excelentes profissionais, temos excelentes agências de comunicação, puxando aqui a sardinha para o nosso trabalho. E aí, quando você entende o mercado de eventos, o mercado que tem uma capacidade imensa de atender essas demandas que estão chegando, mas ele exige de nós uma organização. E aí é que eu proponho ao mercado que se organize em forma mesmo de sistema, de um ecossistema, seja criando um grande hub, porque eu tenho uma agência com 26 anos no mercado. Eu tenho um tipo de cliente que me procura e já tem daqui a pouco eu vou dizer, olha, não consigo mais atender. Mas quando eu não conseguir atender mais, eu vou encaminhar para onde? Eu vou mandar para quem? E a gente precisa se entender mesmo como um ecossistema criativo, um ecossistema que resolve e um ecossistema que trabalha em modo de colaboração, porque uma coisa que, quando você fala de mudança de mente, tem isso aqui, da gente se enxergar como uma potência da região, neste momento, entendendo que quando ele fala também de legado, eu tenho que enxergar que eu não estou pensando só no serviço que vou prestar agora, mas como o meu nome fica no mercado e como nós seremos percebidos por quem veio aqui para dizer, olha, no Pará você pode ir que você vai contratar bons profissionais, seja onde você for. E isso exige da gente saber quantidade, capacidade instalada, né? Meu homem hora para trabalhar, a hora de pedir ajuda, a hora de indicar um parceiro, e isso é fundamental, é se compreender mesmo como esse grupo organizado, porque assim a gente vai conseguir atender as demandas que vão chegar, porque eu sempre digo, não é um evento regional, é um evento global. A gente tem um diferencial de estar na região, mas se eu não souber aproveitar essa oportunidade e me posicionar para entender que a conexão com uma boa agência de São Paulo, com uma grande produtora dos Estados Unidos ou de que país for, isso também me abre um leque gigantesco. Então, eu estou semeando para colher lá na frente. Perfeito, Cleide. Eu queria até complementar, isso que ela falou é fantástico, porque, na verdade, nós somos um mercado em amadurecimento. Nós somos um mercado potente, nós temos profissionais maravilhosos, mas nós ainda estamos amadurecendo quando nós olhamos mercados como o do Sul e do Sudeste, que já estão bem mais maduros que a gente. Mas nós temos profissionais aqui que são toda hora assediados e que vão morar nesses lugares que já têm uma produção muito mais efetiva. Mas a gente consegue enxergar hoje, por exemplo, a Netflix. A Netflix tem vindo aqui direto fazer gravações de séries, e aí, quando a gente fala de gravação de série, não é a gravação de um comercial que você fica 3, 4 dias na cidade e vai embora. A gente está falando de meses, muitas vezes, muitas semanas. E muitas delas, eles estão vindo já pegando produtoras locais. Ou seja, eles já sabem que aqui a gente tem potências boas, já maduras, pessoas que se formaram aqui, foram beber em outras fontes, mas que voltaram para cá e que estão aqui. Só que, como a Cleide falou, esse evento é um evento global. Então, em vez de uma empresa como a Netflix ou como a Disney ou qualquer outro desses canais que fazem essas séries, a gente vai ter, além das séries, a gente vai ter webséries, a gente vai ter centenas de empresas que virão para cá para fazer, por exemplo, os side events, que são os eventos que acontecem na maneira periférica da COP30, da COP, por exemplo. Porque a gente tem a COP, a gente tem a Blue Zone e a Green Zone. A gente tem aí 60, 50 mil pessoas, é a expectativa dessas pessoas circulando dentro dessas zonas. Só que empresas querem expor as suas marcas para essas milhares de pessoas que estarão vindo para cá. E essas apresentações, elas vão acontecer em várias praças, em vários prédios, em vários locais que vão acontecer esses eventos de fora. E esses eventos de fora consumirão antes e durante toda essa massa de audiovisual. Então, a gente precisa, sim, primeiro, formalizar muitas dessas pessoas que estão no mercado informal. Por quê? Nunca tinham visto a necessidade, a quantidade era pequena, são pessoas boas, mas que estão de maneira informal no mercado. E isso vai limitar muito
o processo. Esse é o ponto número 1. Capacitação técnica, dá para fazer? Dá. Que aí a gente chama a galera da graxa, né? Então, essa galera da graxa tem sim a possibilidade de ser capacitada e ter informações e trocar informação. Inclusive, nós estamos organizando tudo isso também. Então, a formalização é algo mais simples, mas a capacitação técnica, ela já requer um pouco mais de minúcias. Então, já tem empresas de fora e consultores que já nos procuram buscando, por exemplo, olha, eu quero capacitar as pessoas do Pará porque eles já viram que vão precisar. Então, a gente diariamente praticamente recebe, Cleide, empresas de fora pedindo algum tipo de interlocução para a gente, para determinados setores. Então, o que está próximo da gente, por exemplo, o audiovisual está conosco. A gente caracteriza e os coloca direcionado da economia criativa. Então, essas pessoas a gente vai estar trazendo. Mas vem um cara para mim e pede, sei lá, eu quero alguém que conserte foguete. Eu estou dando um exemplo que é algo que não está na mão do Sebrae. Eu vou ter que ir atrás e buscar alguém que trabalhe dentro desse processo. Então, a gente tem sido um hub de propósitos, de pessoas que nos buscam para fortalecer o seu negócio, mas o mais importante, passo 1 é a nossa formalização. E esse grupo, esse gueto de audiovisual, a gente prioritariamente precisa buscar esse sentido. E nos meus 6 anos de Sebrae, uma coisa que eu vejo é que muitas vezes o artista, porque muitos desses são artistas, eles não se veem como empresário. Eles se veem simplesmente como artista e muitas vezes, por falta de foco, eles não conseguem se formalizar e darem passos maiores. Tanto é que quando você pega e vê um artista que é formalizado, que tem contato com uma produtora, com uma agência, e a Cleide com certeza conhece uma dezena de artistas como esse que estão em patamares já muito avançados, muitas vezes, artisticamente, ele não pede muito para um cara que você vê, nossa, esse cara tem potencial. Mas na informalidade, ela não consegue linkar uma grande empresa, não consegue fazer muita coisa. A Temple não contrata se a pessoa não tiver formalizada. Eu preciso de nota fiscal. Eu trabalho com lucro real, eu preciso da nota, eu presto conta, porque eu sou agência, então eu agencio o serviço. Para eu prestar conta para o cliente, tem que estar tudo muito bem organizado. Então, esse ponto do que o Rubens Magno colocou aqui, a formalização é fundamental. Isso serve também para uma outra categoria de profissional, que é o produtor de conteúdo. Aquele jornalista ou aquele estudante que está querendo, o que eu posso fazer? Ele precisa ser minimamente um microempreendedor individual. O Sebrae ensina tudo, né? Como é que faz. Então, é preciso formalizar. Não tem como trabalhar com marcas, com empresas, eu digo, e até com a gente aqui que atende essas grandes marcas, sem estar formalizado. Porque é uma maneira de você realmente ser contratado por quem tem processos extremamente organizados, né? E tem aí o compliance que as empresas hoje exigem um bocado. Eu queria até pegar um ponto que o Rubens falou, né, sobre já estar recebendo talvez até demandas de indicações e tal, e até juntar com uma coisa que a gente estava conversando com a Cleide, né? Como é que funciona? Vamos supor, eu sou um MEI, eu sou freelancer e de repente eu quero ser indicado pelo Sebrae, eu quero ser indicado pela Cleide. Como é que funciona para mim conseguir ter uma chancela de falar, o Sebrae me indicou? Né? Como é que isso funciona na prática? A pessoa ela chega ali, ela coloca num site? Como é que funciona? Tá, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do que está acontecendo hoje da questão imobiliária, que é um eixo muito grande. A gente vê que é uma grande oportunidade, mas o mercado está perdido, porque pessoas estão dando preços aleatórios e a gente tem visto aí o preço do imóvel, a pessoa querendo cobrar o aluguel com o preço do imóvel. Primeiro que isso aí é muito danoso para o mercado. Isso é danoso para todos nós que estamos aqui, os que estão aqui atrás das câmeras, os que estão nas suas casas vendo o que a gente está falando agora. Isso pode trazer uma pecha muito ruim para a gente. Uma pecha de que depois que passou a COP, eu nunca mais volto nessa cidade porque os preços são absurdos. A gente vem estudando COP já há alguns anos e a gente percebe que, naturalmente, o valor das locações, elas aumentam naturalmente. Mas elas aumentam de 5, 6, 7 vezes mais. Elas não aumentam 100 vezes mais. E esse tal patamar que pessoas estão fazendo isso. Isso é muito ruim para o mercado como um todo. Mas, dito isto, eu quero falar, que aí eu trago depois para a questão do audiovisual, para a economia criativa. A gente começou toda uma organização lá atrás, porque esse era o principal problema.
como nós hospedaremos 60 mil pessoas aqui? Primeiro que a gente já tem a possibilidade de hospedagem de 82 mil pessoas, que é o número real que a Embratur tem de pessoas que vêm para o Círio de Nazaré. Mas realmente são características diferentes, porque as pessoas vão para a minha casa, para a tua casa, para a sua casa, são os parentes, os hotéis ficam cheios, a hostel também dá uma apertada lá, motel vira hotel nesse período, Airbnb, que eram 750, hoje já são mais de 100 mil, mais de 6 mil, em cima do que um trabalho feito pelo governo do estado, pelo Sebrae. Ou seja, a gente trabalhou esse ecossistema, esse eixo, e vem trabalhando. Agora a gente precisa posicionar apenas a questão dos leitos. Já a gente já começa a ver um arrefecimento, uma melhora desse processo. Então, o que estava muito quente, agora começa a chegar em algumas temperaturas normais. Ainda não na velocidade que a gente gostaria. Então, a gente trabalhou todo esse ecossistema para que acontecesse. Agora, a gente está administrando meio que os problemas, porque vagas terão, nós teremos as vagas. O problema é vagas para nível AAA. Quando eu digo AAA, não é o cara que é muito rico. AAA é o chefe de Estado que precisa de segurança, precisa de um aperto um pouco maior. E o Estado também conseguiu fazer com a Vila Cop, que eles estão construindo, que no futuro vai ser uma cidade administrativa do Estado, as secretarias, grande parte das secretarias, então já tem esse momento trabalhado. Da mesma forma que a gente criou esse ecossistema, está criando, a gente já tem, por exemplo, mais de 2.000 casas na nossa mão, casas e apartamentos que a gente vai apresentar, está apresentando para algumas empresas, para algumas embaixadas. Da mesma forma, a gente está montando, e isso está acontecendo agora. A gente começa a montar um casting de pessoas, de empresas, de profissionais que queiram se colocar. Isso é garantia que vai acontecer? Não, não é garantia. Mas a gente vai tentar dar match entre essas empresas. Hoje, por exemplo, tem empresas de São Paulo, grandes produtoras, que já estão se colocando aqui. E aí eu já digo às produtoras locais, não tenham medo. Porque, como eu falei da pororoca gigante, é uma pororoca gigante. Se nós colocarmos absolutamente todas as empresas, formais e informais, e como a Cleide bem falou, informal não vai entrar no mercado, porque ninguém vai contratar. Mas se colocarmos todas, as formais e as informais, elas não vão dar conta de 20% do que vem. Então, a gente vai precisar de gente de fora. E outra, muitas dessas grandes empresas que vêm, elas têm agências internacionais, que vão contratar agências locais do Brasil, e essas agências locais vão contratar as agências locais do Pará. Então, é um circuito muito grande que as empresas daqui já estão acostumadas. Então, a Cleide, por exemplo, tem grandes contas de empresas nacionais e multinacionais, ela já sabe que esse trâmite acontece. Mas as empresas locais, muitas vezes, não conseguem se enxergar e têm medo, querem fazer reserva de mercado. Primeiro que a gente não consegue fazer reserva de mercado, é impossível. Depois, o mercado é tão grande que as empresas de São Paulo e algumas multinacionais já nos procuram para oferecer capacitação, para você ter uma ideia. As empresas vão bancar a capacitação de funcionários de MEIs locais, por exemplo, que fazem cenografia para algum tipo de coisa, que são eletricistas de banda, que são operadores de áudio e de vídeo. Esses caras vão começar a investir nisso. E é mais um legado que se deixa. Então, empresas estão fazendo isso e nós estamos entrando. Então, esses dias agora, os últimos dias, eu tive uma reunião com uma dessas grandes plataformas que fala, olha, eu quero investir. Eu falei, tá, então vem, que a gente organiza, faz o chamamento das pessoas, e quando a gente faz um chamamento, a pessoa vem, se formaliza e faz um treinamento, eu já tenho uma pessoa na minha plataforma que quando o cara fala, eu preciso desses profissionais, eu já tenho algo específico. Por isso que a gente tem bradado tanto, eu preciso que as pessoas venham ao Sebrae, se formalizem e tenham acesso ao nosso ecossistema. Por quê? Eu não chamo para ir para uma viagem internacional, uma missão internacional, uma empresa que não tem relação conosco, porque não tem, porque eu não conheço. Sim. Mesma coisa, quando a gente vai fazer uma festa, a gente não chama um desconhecido. A gente chama as pessoas que vão agregar valor à nossa festa, não é verdade? Exatamente. E essa percepção, que eu acredito muito que o empreendedor amazônida, ele é acanhado. Em grande parte, ele tem dificuldade de fechar negócios com o parceiro, de entender que ao coligar, ao fechar uma parceria, ele está crescendo, né? Não é que ele está perdendo o mercado. Não, ali a gente está ganhando. Inclusive, na nossa trajetória na agência, eu sempre olhei para fora, assim, ficava, não, onde eu vou? Nós começamos já no ramo da comunicação, na época, já
já nos enxergávamos como uma agência diferenciada. Eu não queria ser mais uma agência de publicidade, nem uma agência só de assessoria de imprensa. Então, como é que eu vou ser essa empresa de comunicação integrada naquela época, lá quando eu comecei com 24 anos, como é que a gente ia organizar? Como é que eu iria fazer? Então, eu comecei a olhar para fora e criar conexões lá fora. E essa conexão com as empresas de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nos ajudaram muito nesse processo de transformação. Então, eu vejo a COP com a mesma questão de entender que ela é uma excelente oportunidade, mas eu quero construir uma mensagem para que eu tenha negócios melhores a partir do ano que vem. Eu não estou enxergando essa oportunidade como algo pontual. E eu vejo que é preciso trabalhar de forma colaborativa, se entender como esse pool, porque quando o Rubens fala de empresas de São Paulo que estão aqui, tem empresas, eu já recebi na agência um hub que já está em Belém desde o ano passado, acho que desde fevereiro do ano passado. Eles já mudaram para cá, eles vieram com grandes, com um grupo grande de empresas, porque eles estão enxergando projetos que precisam de entregas muito elaboradas. Então, o corpo principal veio para cá e eles estão olhando, olha, mas o que eu consigo fechar aqui mesmo em Belém e o que não tem, como é que eu vou ajudar na preparação, na capacitação? Porque não vai ter gente para atender a todos se essas pessoas não forem preparadas. Então, é importantíssimo que a gente entenda a mensagem que nós estamos passando. Quando ele fala da questão dos aluguéis, esse preço absurdo, e eu de comunicação, gente, eu fico desesperada porque nós estamos comunicando algo muito ruim para fora. É uma necessidade, é como se a gente estivesse ali diante de um garimpo na nossa frente e se eu não conseguir achar aquela pepita de ouro, eu vou morrer. E esse comportamento é péssimo porque não é apenas o prazer imediato, né? Quando a gente fala da comida, que eu que gosto de comer gulosa, né? Tenho que tomar aquele cuidado. Então, no negócio, do mesmo jeito, eu não vou fechar um negócio de 5 anos no mês de novembro. Perfeito. Eu tenho que enxergar essa oportunidade, ela potencializando não só o meu negócio, mas o ambiente que eu estou, o estado, a região. Porque eu acredito que a conferência, ela fala de clima, mas ela traz oportunidades diversas em todas as áreas. E o olhar precisa ser não apenas no que eu vou fechar agora, até novembro ou só novembro. É o que eu estou semeando para colher lá na frente. Maravilhoso. Eu parto do princípio assim que, pela fala de vocês, e assim, uma coisa que eu já enxergo do mercado, é que não há lugar para amadorismo, principalmente quando a gente está falando desse nível de evento, né? Então, o amadorismo está ali em você estar meio que à margem de não ter um mês, de não ter uma coisa um pouco mais séria, né? Então, esse amadorismo, ele não tem posição, né? E antes da COP, né, de fato, antes de novembro ali, a gente já deve perceber alguns tipos de conteúdo que vão ter uma demanda maior, né? A gente falou um pouco agora aqui de eventos, né? Eventos paralelos. E quando a gente fala de eventos paralelos para esse setor, a gente imagina que existe muita cobertura de evento, né? Um resumo para as pessoas saberem o que aconteceu. Existem conteúdos que são criados para que apareça nesse evento. E fora isso, o que vocês estão enxergando de tipo, o que seria interessante de conteúdos, que tipo de conteúdo ou demanda para o setor audiovisual pode acontecer até antes de novembro? Né? Que movimentação vocês enxergam? Eu vou te falar do que eu já estou experimentando dentro da agência. Nós começamos o ano passado recebendo muitas questões, assim, muitas demandas ainda sobre espaço para fazer tanto a questão mesmo de compreender o cenário da capital, né? Aqui, entender um pouco da Amazônia, fazendo visitas imersivas com gente que fala de Amazônia, mas nunca pisou aqui. Então, esse processo de compreender o nosso território. Então, as demandas iniciaram por compreender o cenário, entender os espaços, pensando nesses eventos paralelos, porque uma conferência, ela traz uma infinidade de eventos paralelos que a gente vai ter a cidade inteira tomada. E agora, a gente começa a ter as demandas de produção de conteúdos no sentido de buscar webséries em cima de
temas que vão ser tratados. Uma conferência vai falar de mitigação, adaptação climática, vai falar de financiamento climático, que é uma das grandes abordagens aí, vai falar também de questões ligadas à proteção de florestas, enfim, nós vamos imaginar essa temática, falando aí que você trabalha para uma economia de baixo carbono, né? Que esse é o grande foco. Então, as empresas, os governos, todo o aparato que vem para cá, eles vão buscar pautas nesse sentido. Então, a produção de conteúdo, ela vai seguir dentro desses eixos. E o cenário Amazônia, ele é o que todo mundo está querendo buscar imagens novas, vir para cá. Então, saber se apresentar também para esse portfólio é importante. Dentro dos nossos clientes, dos desafios que nós temos, atendemos Vale, por exemplo. A Vale, ela tem aí uma estratégia pensada para o ano todo. Então, o que nós vamos fazer até a COP, depois da COP? Então, as estratégias já estão em campo. Então, nós temos que trabalhar dentro disso. Temos uma jornada COP+, que é um projeto grande da Federação das Indústrias, com o CNI, com o Instituto Amazônia 21, uma série de parceiros, chamar o Sebrae também para estar lá junto com a gente, que começou ano passado. Então, nós estamos agora ativando, porque agora em março começa a segunda fase da jornada, nós já temos um grande hub de comunicação, porque nós precisamos que as narrativas que eu quero contar da região, eu comece a intensificar desde já. Porque também, se eu chegar para falar disso em novembro, não dá tempo. Você não constrói nada, né, em pouco tempo. Então, nós temos um processo que eu acredito que ele começa a crescer agora, a demanda do audiovisual, por exemplo, que você falou aí. Ela vai entra numa crescente a partir de maio, e no segundo semestre ela vai ficar insana. Quando eu digo enxergando a quantidade inclusive de empresas que nós temos aqui na cidade que prestam esse serviço. Então, novamente, vai ter demanda para todo mundo e vai sobrar. Então, nós precisamos entender como nós vamos nos posicionar. E aí a questão de ter um preço competitivo, de ter um trabalho de qualidade, enxergando que eu estou me apresentando, muitas das vezes, pela primeira vez para alguma marca, mas eu posso seguir com esse contrato pós-COP. Porque para o empresário, o legado é negócio futuro, né? Isso aí. É isso aí. Eu fico muito feliz porque eu já tenho visto pessoas, eu tinha ouvido a Cleide falar algumas vezes e já sabia da maturidade dela com relação a esse assunto. E a gente já vê isso ecoando, sabe? A gente vem falando de COP já há alguns anos e a gente começou com o letramento do processo, letramento puro do que era COP. Porque as pessoas do Brasil não era um tipo de discussão que o brasileiro, de maneira geral, tinha. Apesar de que, na minha opinião, e aí eu me incluo nisso, porque eu também não tinha, eu sabia que COP existia, mas COP, ok, não tinha tanta aderência na minha... Uma notícia que saía no jornal. Não tinha aderência na minha opinião, mas a gente que é Amazônia, cara, a gente tinha que estar nessa pauta desde que a gente nasceu, cara. A COP vai para a 30ª edição agora. A gente deveria ter entrado nessa pauta aí desde 90 e alguma coisa. Quando começou, acho que em 92 começou o COP. E a gente não entrou, a gente está entrando agora. Ok, estamos entrando agora. Agora a gente precisa entrar de cabeça. Porque esse é um tema que nós devemos nos apropriar de um processo como esse, porque as pessoas não vêm para cá à toa. As pessoas vêm para cá para discutir o clima e pisar no território. E falar, eu tive na COP da floresta. As pessoas estão sedentas por isso. Então, a gente precisa aproveitar esse momento. Então, por exemplo, os digitais influencers, que é uma categoria que está dentro, desse portfólio de audiovisual. Essa moçada já tem condição de começar a gerar conteúdo desde o letramento do que é COP ao letramento do que é a Amazônia para as pessoas de fora, para entenderem o que é. Estou falando de coisas basais, até conteúdos mais pesados, mais específicos. Então, só aí a gente já tem só de uma categoria. Estou falando de digital influencer. Então, a gente já tem aí um monte de gente que pode estar se apropriando. E as pessoas contratarão pessoas locais. Por quê? É muito melhor uma Vale... Não, a Vale, não vou dar esse exemplo, porque a Vale já está aqui. A Vale, apesar de ser mineira, a Vale é daqui. Hoje, a maior produção da Vale é aqui no Pará e eles fazem um trabalho extraordinário há muitos anos e você já é agência deles há muito tempo. Então, eles já fazem um trabalho muito bacana. A Hydro, a mesma coisa. Essas empresas que estão aqui conosco, mas bora pegar uma PricewaterhouseCoopers, por exemplo, que não tem base aqui. Ou pega a BTG, que tem bases pontuais, mas não tem o pé fincado aqui, ou XP, que tem algumas ações, mas não tem base fincada.
essas empresas elas vão preferir falar com um digital influencer indígena, com um digital influencer ribeirinho daqui, do que pegar um cara de fora e trazer o conteúdo que o cara traz. Ele vai preferir pegar um cara daqui. Então, são exemplos que eu estou dando e isso não vai ser diferente para um eletricista, para um holding, para um cara que trabalha com cenografia, porque fazer cenografia na Amazônia do Sudeste é fácil, traz um cenógrafo para cá que ele vai fazer. Agora bota um cenógrafo de lá e fala, meu irmão, faz isso aqui, uma paisagem como essa que está aí atrás. Da ilha do Murutucu, do Cumbu, Ilha Grande, aqui é o furo do Cumbu aqui atrás. Usa Miriti. O cara fala, what? Miriti o quê? O cara não vai saber o que é Miriti. Então, cara, hoje o mundo, tu consegue identificar o que é fake e o que não é. Sim. Tu consegue identificar se é IA ou não, que é um negócio... Sim. Tu entendeu? Agora, pegando até o exemplo dele aqui, eu vi um dos projetos para a COP de um grupo de fora e estava com uma colega aqui trabalha com... Do setor de bioeconomia, e de repente eles falando de Amazônia, quando a gente chega lá, que eles estavam dizendo que ia ter uma exposição imersiva, aí eles mostravam uma casa de como começou a vida na Amazônia, em alguns momentos aí tinha lá uma caverna. Aí a gente olhou a caverna, né, e foi passando, né, era muito incêndio, muito fogo, aquela visão muito caricata, né, do que quem está de fora enxerga para cá, mas a gente ficou assim, mas vem cá, a gente não tem caverna aqui. Não, mas olha, mas eu pesquisei, eu peguei, não. Olha, não tem... Quem começou falando foi até a colega da bioeconomia. Dizendo, não tem, gente. Nós temos uma caverna, tem alguma situação lá em Monte Alegre, no oeste do estado, mas ela é uma situação X. O restante do Pará, nós não temos esse tipo de geografia, né? Até, assim, da questão do relevo, a gente não tem nada assim. Aí eles ficaram... Aí eu disse, olha, e também, se você chegar... Porque o mundo queimava inteiro e depois vinha uma salvação. Olha, se você também chegar para... até com as empresas brasileiras que atuam aqui e que estão focadas na temática sustentabilidade, esse mundo caricato não interessa. Então, é preciso realmente... Eles entenderam que eu falei, olha, converse com as pessoas daqui que eles vão te dizer que a Amazônia é essa que você está desenhando, porque... Não é essa do que você sonhou e colocou aí. Eles foram muito bem, assim, foram bem educados, pediram desculpas, até riram, assim, não, a gente estava tentando... Eles tinham explicado que era só uma ideia, ainda estava em construção. Mas é preciso que a gente tenha essa visão e que se coloque. E quando ele fala também do influencer, né, de trabalhar, dessa identidade amazônica, uma coisa que eu tenho sentido muita necessidade é de ter uma troca com as pessoas que falam de comunicação, para além da cobertura climática, porque o Sebrae já fez uma formação, né, ano passado, nós também estamos fazendo pelo Instituto Bem da Amazônia, dentro da Jornada COP+, com alguns parceiros, uma trilha da cobertura climática. Ela começa com 4 formações híbridas, online, aliás, e depois nós teremos em maio um grande evento, teremos mais algumas etapas no segundo semestre, logo no começo, para isso realmente fechar. E um dos objetivos que nós queremos é também resgatar essa identidade amazônica, mas aquela identidade que eu tenho orgulho da minha região. Porque eu também sinto que as pessoas também falam muito mal da nossa própria região. E não estou dizendo que a gente não tenha questões para melhorar, temos que avançar, temos muita coisa assim para melhorar. Mas nós precisamos ter um cuidado ao falar da gente e não embarcar em tendências de falas que são produzidas lá fora, muitas das vezes até para tentar tirar o protagonismo da região, no protagonismo que eu digo, de ser uma região que tem solução para uma série de questões que estão sendo colocadas ali, mas que nós também temos pautas que precisamos que elas sejam movidas. Então, nesse processo de construção, eu diria que é preciso ter um olhar mais atencioso para o que a gente tem. Nós somos uma região que temos desafios entre os 10 piores IDHs do Brasil. Nós temos o quê? Aqui pelo menos 4, né? Estão no Pará. Então, e aí, quando a gente olha isso, ok, mas como é que eu resolvo isso? Eu não preciso ressaltar o meu problema, só o pior. Não, olha, vamos pegar um exemplo de um município que conseguiu vencer aquilo ali e como é que eu resolvo aquela situação. Porque se eu entro nessa vibe, eu fico olhando em alguns grupos que eu estou, eu controlo o meu impulso para dizer, gente, ok, nós temos que avançar nessa direção, sim, mas eu não vou, a lugar algum,
se eu ressaltar só o meu defeito. Só o que eu tenho de ruim. Isso vale para a nossa vida, isso vale para o nosso negócio, isso vale para tudo. Então, é entender que se eu tenho uma grande ferramenta hoje em mãos para divulgar o meu lugar, então que eu use isso de maneira adequada, né? Porque, então, esse letramento, quando eu falo de aprender sobre conferência climática, entender os temas que estão lá, mas eu também quero muito letrar as pessoas. Isso é um sonho, pode ser uma utopia, mas assim, eu quero que as pessoas comecem a falar do seu lugar, do nosso lugar, de um outro ponto de vista. Vamos ser mais construtivos, vamos ser mais otimistas, porque chega, né? O mundo já está aí, olha, está aquecendo, vai pegar tudo fogo, eu ainda estou me lascando. E já olham para a gente soprando essa base. Exato. Eu posso complementar isso? Com certeza. Que a gente falou, que eu acho muito legal. Esse letramento a gente começou lá atrás, também, além de COP, de falar da importância de nós enaltecermos a nossa região. De, primeiro, conhecermos verdadeiramente a Amazônia, porque ela é apaixonante. E muitas das vezes, nós que moramos aqui, nos apaixonamos muito mais ainda quando a gente tem a possibilidade de morar fora. E quando tu volta, tu vem mais apaixonado. Porque eu sempre uso esse exemplo, é como você está na sua casa, passa e tem um quadro na parede torto. Você fala, o quadro está torto. Aí passa no outro dia, poxa, o quadro está torto ainda. Quando chega no quarto dia, você nunca mais conserta esse quadro, a não ser que seja alguém que conserta, porque aquilo vira paisagem, aquilo vira parte do ambiente. Então, eu digo por mim que morei quase 10 anos fora e que eu vim verdadeiramente valorizar a beleza daqui, que já achava maravilhoso, mas vim verdadeiramente valorizar quando eu voltei. E vi a potência dos rios, a cor, a textura das nossas florestas, ver uma cidade dessa... O Rio Tapajós, que é o mais bonito do mundo. Cara, sabe, infelizmente isso é natural do ser humano, não é só do paraense. Só que, como a Cleide bem colocou, nós somos vendedores agora. Nós somos vendedores. O nosso produto tem algumas questões que podem melhorar? Tem. Só que ele tem muita coisa boa. E a gente precisa saber enaltecer o nosso produto. Vamos pegar um exemplo dos colegas de Fortaleza ou os nossos colegas de Salvador. Quando você chega e pega um carro de aplicativo ou um táxi, você entra e pega um carro e fala, cara, o que tem para fazer aqui? O cara fala, eu vou te levar para o Pelourinho, eu vou te levar para conhecer uma baiana, vai comer um acarajé, aqui é o melhor lugar do mundo. O cara faz uma propaganda extraordinária. Tu chega em Fortaleza, cara, tu quer ir para Jericoacoara, eu vou te levar para um show de humor, aqui tem o melhor rapadura, o cara vai te levar no mercado, tu vai comprar coisa barata, ele faz uma propaganda gigantesca. O que a gente precisa é fazer, não estou dizendo que não exista, mas a gente precisa fazer com que todas as pessoas que desçam no aeroporto tenham essa contaminação positiva das pessoas que vão recebê-la. Vou te levar aqui por essa rua que foi feita tal coisa, olha, tem o Ver-o-Peso, que olha, tem comida extraordinária, lá tu vai tomar o verdadeiro açaí, ainda faz uma brincadeira. E para isso, para esse letramento, nós fizemos com a ABAV, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Agentes de Viagem, um treinamento que ainda rola, inclusive, com empreendedores de diversas categorias, seja o dono, seja o garçom, para participar numa imersão, 1 hora dentro do Sebrae e as próximas 3 horas na rua, indo para o Ver-o-Peso, indo para Santo Alexandre, para o Complexo Lusitânia, indo para a Estação das Docas, indo para a Igreja de Nazaré, falando da história desses locais. Para ele não virar um agente de viagem, porque isso é uma profissão. Profissionalmente as pessoas ganham dinheiro com isso e são chanceladas para serem agentes de viagem. Mas para ele ser um speaker positivo do que minimamente é o Sírio. Quem era o Caboclo Plácido? Do que aconteceu? Para ele saber vender de maneira mínima. Porque hoje, muitas vezes, você recebe um amigo na sua casa e ele te faz uma pergunta do Sírio, será que você sabe uma mínima resposta positiva para isso? E a Estação das Docas? E o Ver-o-Peso? Então, o objetivo é fazer com que todos nós, absolutamente todos nós, saibamos vender de maneira positiva a nossa cidade. Porque a gente tem defeitos? Tem. E a COP vai ser, inclusive, um bom momento das pessoas de fora entenderem também algumas mazelas que a gente tem que eles podem ajudar. Podem ajudar, inclusive, com dinheiro, financiando a melhora de vários setores. Mas que aqui a gente tem uma potência muito grande e que, mesmo com as dificuldades, a gente tem muita coisa boa. A gente tem muita coisa bonita. Então, a gente precisa, sim, se apropriar dessa marca chamada Amazônia para saber vender tudo isso. E aí é que eu falo de trabalhar essa nossa identidade amazônica, de
a gente consumir as coisas daqui. Eu vejo, assim, um dia eu estava lá no Arapiuns, você tem um dos passeios que sai de Alter do Chão, ali, Santarém, minha cidade linda. Tu é de lá? Sou de lá. Né? Então, por isso que eu estou vendo essa propaganda toda em Santarém. Gente, o Rio Tapajós... Mas o Rio Tapajós é maravilhoso. Mas eu já viajei um bocado, gente, e confesso, até hoje não encontrei um rio tão lindo quanto o Tapajós. E quando você pega um barquinho, você vai até ali o Arapiuns, num daqueles passeios, simples, né? Você faz um passeio e aí você vai lá e compra aqueles produtos, né? Os traçados aquele de palha, como é que eles chamam? Traçado de Arapiuns. O traçado de Arapiuns, mas eles têm um nomezinho de... Né? Como se fosse uma tapeçaria, não é tapeçaria, porque não é tapete, mas tem um nomezinho que usa para defender aquela criação, aquele tipo de produto lá. Então, eu estava com um grupo de italianos, a última vez que eu estive lá. E eles compraram muitas coisas lógico, além do preço, realmente, a gente estava comprando direto lá na cooperativa. E quando nós chegamos e aí eles... tudo bem, eles estavam para eles, a comparação então com o euro não tinha nem, era troco. Mas quando você chega e mostra para alguém de Santarém, que fala, isso aqui isso aqui custou R$20. R$20? Isso aqui de palha, sim, custou R$20. Não é uma palha qualquer, está muito bem feito pela comunidade. Olha aqui, a tag, dando a informação, quem fez. A gente não valoriza o que é nosso. Aquela mesma cestaria, né, de R$20 ali, ou R$30, aqui ela sai por 300, aqui em Belém. E as pessoas vão comprar. Lógico, né? Eu fui lá, a viagem longa, aquela coisa toda. Mas a gente não valoriza a criatividade, o que a gente está produzindo. E a gente faz um trabalho com a Assobio, e uma das questões que o Paulo, o presidente da Assobio, tem falado é que quando você fala da bioeconomia, por exemplo, nós temos hoje não é ter plataforma para fazer o e-commerce que é o problema. Tem umas 10 boas plataformas maravilhosas aí. Mas falta, gente, o consumidor, falta o mercado para este produto. Seja no mercado brasileiro e muitas das vezes aqui. As pessoas, por conta dessa falta de compreensão, de valorização do que é nosso, isso já, digamos que a comida, o Paulo Martins, né, que foi um grande embaixador, né, a mãe dele, ele, e trazendo esses grandes nomes para cá, mas eles conseguiram fazer com que realmente a nossa gastronomia ganhasse o mundo. Mas é preciso que a gente consiga também ter espaço para os outros produtos. E aí temos que olhar para dentro de casa, valorizar o que temos, porque viajando um bocado por aí, eu tenho visto que a Amazônia e seus encantos, ela é completamente diferenciada. E falando desse grupo que estava comigo lá, eu tenho uma amiga que mora em Milão, ela é pastora e ela estava com esses jovens que a gente levou até a comunidade, e ela falando para mim o seguinte, depois que eu conheci Santarém, eu não consigo não deixar de vir aqui, porque, olha, eles moram na Itália, ela mora em Milão, gente, a Itália é um escândalo, mas quando você... Por onde você anda lá, tem beleza para todo tipo para todos os bolsos e para todo gosto. Mas ela me dizendo, quando eu chego aqui eu me renovo, aqui é a minha conexão com a natureza, com o meio ambiente, com esse lugar, não existe. Então, eu estou falando de Santarém, puxando sardinha, né, para a minha cidade. Mas, certamente, nós temos tantas belezas que a gente poderia começar a falar aqui. Então, eu acredito que esse olhar para dentro da nossa casa e esse consumo das coisas que nós temos aqui. Parar de achar que é melhor o que está em São Paulo, Rio, o que vem de fora. Também é muito bom estar lá, mas nós temos um local único, né? E que ele está diante de nós e a gente não está valorizando como deveria. É isso mesmo. Cara, eu concordo plenamente com o que tu está falando e o meu discurso vem muito em cima disso. A gente precisa, por isso que eu falo, a gente precisa aprender a se apaixonar realmente pelo que a gente tem. E a gente precisa ser defensor. E a gente fala muito, tem discutido muito no Sebrae daqui do Pará. Eu tenho defendido muito isso no Sebrae da Amazônia, que nós temos uma associação, que eu já até presidi essa associação da região norte. E hoje eu estou na Associação do Brasil como um cargo. E a gente tem defendido muito isso, de que a gente muitas vezes quer fazer com que o nosso empreendedor internacionalize o seu produto. Não, porque eu quero entrar na Europa, eu quero chegar na Europa, eu quero chegar... Cara, muitas vezes, se tu conseguir chegar na tua cidade verdadeiramente, já é um grande ganho. E o grande problema está aí. A grande bolha que você tem que furar é essa, porque muitas vezes
quem está lá fora te dá mais valor. Isso é muito ruim. É a síndrome do vira-lata, né? É, a síndrome de vira-lata. A Cleide deu esse exemplo do Arapiuns, que eu vivi isso. Eu trouxe um grupo, eu fiz uma dessas reuniões nacionais, eu fiz em Santarém. Criei lá o Encontro das Águas. Todo mundo saiu apaixonadíssimo. Porque tá vendo, gente? Santarém é o melhor destino, a cidade é linda, o Encontro das Águas. Não, e aí eu estava com 2 diretores nacionais que foram, e um dos colegas meus, que era superintendente, a esposa dele era senadora. Então eu falei, todos os meus amigos, peguei minha esposa, eles 3 com os cônjuges, e alugamos um barco para passarmos o final de semana. E eles têm lá uns serviços maravilhosos. Então alugamos um barco, serviço premium. E aí saímos de Santarém, fomos para o Alter do Chão. Cara, primeira tarde, a gente navegou e parou numa praia próxima ao Arapiuns. Uma praia paradisíaca, maravilhosa. O cara serviu almoço pra gente. Aquela areia branquinha, né? Areia branca, dá meia hora, 1 hora depois que a gente tinha parado de almoçar, estávamos todos dentro d'água. Chega uma canoa contratada pela agência com um monte de trançado de Arapiuns. As pessoas de Arapiuns vendendo lá pra gente. Todos ficaram encantados. Até eu que já conhecia, fiquei encantadíssimo. Aí tá. Acabou aquele momento, 4 casais, nós éramos 4. Acabamos com a canoa, compramos uma canoa todinha de tudo. Compramos tudo da canoa e deixamos o povo muito feliz. Beleza, entramos no barco, fomos descansar. Quando nós acordamos, nós paramos numa praia paradisíaca e a gente estava brindado com uma luz maravilhosa. Quando a gente sai do barco, tinha uma piracaia pronta para a gente. Uma piracaia que é outra coisa maravilhosa. Eu estou dando esses exemplos, que esse final de semana foi extraordinário. Resumo da história. Até hoje, esses 3 casais que foram conosco, inclusive a minha esposa, falam que foi a melhor experiência da vida deles. E são pessoas que conhecem o planeta Terra, não conhecem o mundo, eles conhecem o planeta. Eles tiveram experiências na Indonésia, em Dubai, em Bali, em vários lugares do mundo. E dizem, Rubens, o luxo não é uma torneira de ouro num hotel em Dubai. Isso aí é luxo, é dinheiro, mas isso não é verdadeiro luxo. O verdadeiro luxo é você estar num lugar maravilhoso, com uma natureza bacana e um serviço organizado e ok. E nós temos isso para entregar para essas pessoas agora na COP. Então, o meu clamor é, vamos nos organizar e fazer com que essas pessoas divulguem como essas pessoas, como nós divulgamos Santarém. É a experiência. E a gente tem condição de dar uma boa experiência para as pessoas. O paraense recebe muito bem. Eu acho que de várias pessoas que já vieram aqui, sempre fala assim, eu vim morar no Pará e aí fui muito bem recebido, não sei o quê. Então a gente já tem essa característica de receber bem pessoas. Somos bons hospitaleiros, comunicamos bem. Acho que quem gosta mesmo da cidade fala bem da cidade. Lógico, a nossa cidade realmente tem muita coisa ruim. Mas eu acho que o paraense que gosta de estar aqui, ele tem muita coisa boa a falar, né? E acho que assim... Acho que coisa ruim não, acho que coisa a melhorar. Coisa a melhorar. Sim, tudo dá para melhorar. Eu já estava pensando aqui, como é que eu conserto aquilo que ela falou? Mas e nisso, acho que na fala de vocês, assim, o que eu pego muito é sobre capacitação, né? Eu acho que Cleide falou muito sobre capacitação das pessoas, até de comunicação, né? O Rubens também com essa hospitalidade, né? Não só falando sobre de receber, mas que conseguir mostrar. E eu acredito assim que de fato a gente precise focar bastante em capacitar, né? Tanto também no nosso cenário de audiovisual, né? Eu, de fato, quando eu entrei aqui, comecei a conversar, eu estava um pouco assim, até pensando, nossa, eu de fato não sei te dizer, para quem me pergunta, eu não sei dizer o que vai ser COP. Uhum. Eu não sei te dizer, tipo, se só durante os 15 dias que vai rolar uma coisa muito louca e as pessoas vão estar, sim, eu preciso de pessoas que façam isso. Uhum. E hoje eu já consigo, né, acho que já consigo ter uma noção maior de vocês que já viveram situações parecidas, né, o lance lá em Nova York e tal, para que a gente consiga entender que a gente precisa, primeiro, se estruturar, né, como pessoas e como empresas. A gente precisa estar entendendo que a gente precisa se comunicar não só para Pará, mas para o mundo, para o resto do Brasil, principalmente também,
né? Que a gente precisa conseguir mostrar o nosso trabalho, seja com sites, seja com hubs que consigam indicar o nosso trabalho, né? E que a gente precisa, provavelmente, de mais pessoas fazendo o que a gente faz. Sim, sim, sim. Né? Cara, a gente está num movimento muito legal no Sebrae, como eu falei anteriormente, de entender e tentar falar sobre COP para o maior número de pessoas. A Cleide participou, o time dela participou de um movimento que nós fizemos, inclusive, especificamente para a comunicação. Nosso time nós criamos o Engage, um programa chamado Engage do Sebrae, que o objetivo é engajar, sim, as pessoas que trabalham com comunicação, por exemplo, para a comunicação internacional. Trouxemos especialistas da SPM, por exemplo, que são pessoas que já estão acostumados a falar de eventos internacionais. Então, o nosso objetivo não foi ensinar beabá para ninguém. A gente já tem pessoas que trabalham com comunicação extraordinárias aqui. A gente só quis trazer algumas cerejas para colocar em cima desse grande bolo bonito, para que as pessoas daqui também tenham a possibilidade de terem uma formação com uma potência um pouco maior nas suas formações para falarem com conteúdo internacional, consumido por consumidores internacionais. E a gente fez esse evento, foi um evento muito legal, fizemos 2 dias online, depois presencial, um dia todo presencial, e isso tudo vai continuar. E a gente está com um projeto muito ousado, e eu vou falar para vocês, não em primeira mão, mas já falei para pouquíssimas pessoas, a gente vai criar, no período antes da COP, a gente vai criar um hub de comunicação do Sebrae. Então, a gente, quem entra nas COPs tem uma área um media center gigantesco para as pessoas que trabalham com comunicação. Então, é uma área gigantesca. Só que só vão entrar lá as pessoas que estiverem credenciadas. E aqui terão diversos comunicadores que também não entrarão lá. E a gente quer fazer algo com o nosso olhar da Amazônia para que seja também um hub, uma área não como o Media Center da ONU, mas a gente quer fazer um Media Center da Amazônia para produtores de conteúdo. Então, nós teremos uma área específica para isso e no decorrer do ano nós continuaremos o nosso processo de melhora, de upgrade nessa formação das pessoas de comunicação que quiserem estar conosco. Então, nós já temos um início de processo que foi super exitosa e eu falo isso não pelo Sebrae, mas pelo feedback que a gente recebeu de vocês que trabalham com comunicação. Então, isso tudo também. Então, a gente está pensando no pessoal da graxa, a gente está pensando nas produções de maneira geral, a gente está pensando nas pessoas dos hotéis, por exemplo, o Capacita COP30, que é um programa do governo do estado de capacitação. É um programa de 12 mil capacitações só no primeiro momento. E o objetivo é dobrar, por exemplo, no próximo momento. Só desses 12 mil, a gente entrou com 3 mil vagas do Sebrae dentro desse projeto. Fora os mais de 15 mil atendimentos que a gente já fez só de COP. Então, a gente está num processo muito potente e muito forte. E cada vez mais sendo demandado, recebendo parceiros que também querem dar capacitações. Então, acho que a capacitação é a palavra de ordem. A gente precisa se formalizar dentro desse processo de capacitação, porque pessoas serão chamadas. É um mercado gigantesco que cabe muita gente dentro. Não adianta a gente ter ciúmezinho, bairrismo. Esse não é o momento para isso, porque mercados maduros não têm isso e a gente precisa ser maduro para isso. A gente precisa ser maduro para isso. E, principalmente, a gente precisa se unir, cara. E se unir sabendo que a gente é uma potência e que a gente vai, sim, o que eu falo de maneira muito clara é que a gente tem a possibilidade de transformar esse momento num momento de redenção econômica do nosso povo. Fazer com que a COP, que é um momento único, de 10 a 20 de novembro, de 11 a 21, para ser mais específico, essa é a janela da COP, que vai acontecer, vão acontecer as reuniões de Green Zone, que é muito importante. Mas isso é apenas uma lacuna dentro do todo. O que a gente está fazendo até o dia 11, quando começa a COP de novembro, o que a gente vai fazer durante a COP, ela vai contar a história do que pode ser o nosso depois. A gente aprendendo a receber de maneira internacional, já que a gente já tem esse saber receber, só que a gente tem que ter aí um algo diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo, os muçulmanos que vêm para cá. A gente tem mania de abraçar, beijar, cheirar, tocar nas pessoas. A cultura deles não é essa. A gente precisa ter esse feeling que a gente não vai poder, oi, tudo bem que o senhor entra aqui. A gente não pode falar isso. A gente não pode falar diretamente com as mulheres que estiverem acompanhadas. Eu vou ter que falar com o marido dela. Então, são coisas pequenas
sutilezas que vão fazer a diferença na vida da recepção das pessoas. Vai ser uma experiência que vai ser diferente por conta disso. Exatamente, exatamente. E nesse processo, até provocando aqui já o Rubens, eu acho que tem um público que precisa estar muito atento para esse momento como uma atualização também, que é o público 50+. Eu falo até da nossa área da comunicação. Tem muita gente hoje fora do mercado porque não se atualizou. Então, gente, é hora de se atualizar. Essa formação, os letramentos, eles são importantes, participem. Tem muita coisa no YouTube hoje também que você consegue buscar informações, pelo menos alguns insights que já estão ali de forma gratuita, mas fiquem atentos às redes do Sebrae, às redes da Tempo, do Instituto Bem da Amazônia, de outros que a gente fica falando, porque nós vamos estar com esse objetivo de capacitação, de formação e tentando entender que o mundo vive um momento de transformação, de transição econômica, não só, mas transição completa, né? Em todas as áreas. E aí nós temos a inteligência artificial, que também exige que a gente comece a se familiarizar, que se você ainda não usa nada, comece a experimentar, porque esse universo também tem o receptivo, tem aquela coisa muito, né, do contato pessoal, mas tem muita coisa que você vai precisar compreender esse mundo mais tecnológico. Aí eu estou falando com a galerinha da minha idade para cima, para entender que, assim, é preciso não ter medo, é preciso ousar, porque nós temos aí um ambiente de oportunidades, mas é preciso estar preparado para esse momento e ter aquela coragem de ousar. O nosso empreendedor amazônida, eu vejo que na questão até assim dessa relação, voltando a falar rapidamente da relação com a cidade, com a Amazônia, eu tenho alguns clientes que estão trazendo, que foram locar, por exemplo, iates, embarcações maiores no Amazonas. Por quê? Porque lá no Amazonas tem uma relação com a pesca, com o turismo de rio, bem maior do que nós já temos aqui. Então, é mais maduro. Eles foram buscar lá. Gente, nós precisamos avançar, amadurecer. E nós temos uma região tão bela quanto o Amazonas, às vezes eu acho que até muito mais bonita do que lá. Não conheço tanto assim todo o Amazonas, mas eu vou lá, gosto muito das experiências que eu tenho, porque são muitas Amazônias numa só, né? E como eu sou ali do Baixo Amazonas, a região ali em Manaus, a gente tem muita identidade, a gente se identifica muito com as questões de lá, mas a gente trabalha, a Tempo trabalha em quase todos os estados do norte, a gente só não atua hoje em 2 estados. E cada pessoa tem a sua particularidade, né? Cada região tem a sua particularidade, então é importante a gente ter esse olhar interno, a gente ter orgulho das nossas origens, a gente se preparar para isso e entender que nós precisamos ser mais ousados. Entender que se o mundo olha para a Amazônia, o mundo inteiro está olhando para cá. Gente, nós somos globais. O mundo está olhando para a gente. Eu não tenho que me acanhar, não. Eu tenho que dizer, epa, sabe, eu estou aqui no centro do... Esse é meu momento. Agora é meu momento, sabe? Porque a gente sempre teve aquela impressão, né, de que tem que sair daqui para dar certo lá fora. Eu, como uma empreendedora amazônida, eu penso que, daqui, meu negócio, ele está crescendo. Eu já estou em outros estados, mas a minha origem é aqui, a minha raiz é aqui. E as oportunidades estão chegando até nós. Então, vamos melhorar, né, essa autoestima, vamos entender de fato que é um momento único, é uma janela que se abriu e ela vai continuar aberta para quem souber aproveitar. Perfeito. Bom, então eu acho que depois de um papo maravilhoso como esse, eu acho que 1000 insights apareceram, né? E eu acho que eu queria que vocês deixassem uma dica, uma mensagem final para empreendedores, de comunicadores, de influenciadores, né? O que vocês diriam para as pessoas que talvez ainda estão um pouco perdidas, um pouco sem saber o que fazer? Uma dica para encerrar. Olha, eu vou falar como eu falo com a minha equipe. Tenho falado com os meus gerentes, lá, meus coordenadores, para dizer o seguinte: o que é mais importante neste momento é entendermos que a conferência ela é um evento global e o nosso diferencial é estar aqui na região, mas ele não é um evento regional. Então, não vamos ficar com aquela questão de reserva de mercado, porque estão contratando fulano que não é daqui, não é da acolá. Olha, vamos criar as conexões, vamos aproveitar o momento. Também, muito importante, definir o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Porque se você também começar a achar que estão chegando muitas coisas e você quer pegar tudo, no final você não vai entregar nada bem feito. Então, se eu quero
que os negócios prossigam adiante, eu tenho que focar no que é relevante, nas entregas mais interessantes e ter aquela generosidade de dizer, olha, eu não faço esse serviço, mas eu conheço a agência tal que pode fazer, ele atender muito bem. Olha, eu também indico a produtora X. É você, eu digo para eles, não deixem de atender. E não deixar de atender é indicar 3 fornecedores, 2 fornecedores. Por exemplo, agora, o que está todo mundo enlouquecido. Eu quero, ligando, como é que a gente resolve a questão de hospedagem? Eu não sou agência de viagem, eu não tenho hotel, eu não sou, questão de casa, não sou corretora, mas eu posso indicar uma relação de hotéis, de corretores, eu dou a solução. Então, dessa forma, você ajudando, você buscando resolver o problema daquela pessoa, porque é que você vai conseguir estar presente, atender, ser lembrado. Então, foque no que você faz bem feito e faça. E repasse aquilo que você não é tão bom para quem você conhece que faz bem feito. E faça parte das discussões. Quem não é visto, não é lembrado. Essa frase, né? Já está aí há tanto tempo, a gente sabe que isso funciona. Então, esteja nos ambientes, participe, se engaje e seja um excelente defensor do Estado. Acho que o governador Helder Barbalho tem um mérito gigante que nós não podemos tirar dele. Goste você ou não do estilo de política que ele faz, mas não tire dele o mérito de ter trazido para cá. E eu nem imagino a quantidade de lutas internas que ele teve que fazer e tem feito até hoje para garantir que a região receba este evento, que Belém receba este evento. Então, não vamos estragar esse esforço, né? Vamos fazer parte desse time que está aqui para dizer, realmente, olha, o Pará é um estado que tem tudo para receber muito bem, é a COP da Floresta, não é a COP de Dubai. Então, aqui nós vamos receber muito bem dentro das condições que Belém recebe. E você, como empreendedor, como uma pessoa da economia criativa, valorize o seu potencial, mas aposte no que você sabe fazer bem feito. Eu acho que a palavra é essa, é espírito colaborativo. Eu acho que a gente precisa entender que o planeta tem se juntado, e a COP é isso, para discutir o clima de maneira global. Só que essa discussão ela não é mais sobre clima, é sobre economia, sobre devastações que estão acontecendo por conta das mudanças climáticas. Esses dias mesmo, em Belém, a gente teve chuvas apertadíssimas, assim. O rio Amazonas estava seco em alguns afluentes, quando a gente nunca viu isso. Os nossos colegas do Sul tiveram aquela geada, aquela enchente, e isso devasta a economia de qualquer cidade. Imagina um empreendedor como eu, que trabalho com pizzaria, que tenho restaurante, o meu restaurante ser alagado e eu não poder trabalhar por meses. Olha que tragédia é para um negócio como eu. Imagina para um bairro, para uma cidade. Então as discussões hoje não são mais simplesmente sobre o clima, é sobre a economia. E a gente vai ter isso dentro da nossa cidade, do nosso território. Nós que somos um território que ajuda a regular o clima. Só que nós muitas vezes não temos a ideia do tamanho que nós somos, como a Amazônia para o mundo. Então eu acho que também é importante que a gente tenha noção verdadeira do que nós somos, do nosso produto, o que nós significamos para o mundo. E aí aquela síndrome de vira-lata que nós falamos, ela passa na valorização de mim, do que eu entendo da Amazônia e como eu valorizo o meu companheiro do meu lado, o meu amigo, o meu colega que também é empresário ou o meu colega que também é presidente de uma entidade, de uma instituição. A gente precisa se unir sim nesse momento para vender o nosso território de maneira positiva. Não é vender por vender, é ter propriedade do produto que a gente tem, conhecer, saber receber as pessoas e o mais importante, eu insisto, é o que nós faremos nesse momento para o que vai acontecer depois. Porque Santarém já está posto, as pessoas vão. Com as dificuldades que se tem, com as facilidades que se tem, as pessoas vão. E a tendência agora é só melhorar. Salvador, que eu dei como exemplo, a mesma coisa. Fortaleza, a mesma coisa. E a gente? A gente tem agora uma possibilidade que a nossa geração não terá uma possibilidade como essa. Nós não teremos outra possibilidade. Nós temos uma ampulheta virada agora com 9 meses. 9 meses para acontecer.
A areia está caindo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Nós temos muitas possibilidades e as empresas, não só o Sebrae, mas o Sebrae, o Senac, o Senai, Sesc, SESI, Senar, estou falando só do Sistema S, Sescop, eles estão ávidos e estão formando muita gente. O governo do Estado, com o Sectet, com o EPA, com vários outros entes, babando e fazendo muita coisa. Outras entidades também trabalhando muito forte. E o nosso esforço está sendo para que as pessoas entendam o momento que é um momento importante. E do mais humilde, do mais simples, ao maior cara do Estado, vamos chamar o executivo maior, o chefe do executivo, o governador Helder, até a pessoa mais humilde, a gente, dentro do nosso ambiente, a gente precisa ter noção verdadeira de que esse é um momento importante. Esse é um momento importante de união, de que a gente pode sim fazer com que esse momento seja um momento para a eternidade. E eu convido as pessoas a entenderem de COP. Tem dúvida? Procura a Cleide, procura o Rubens, procura o Sebrae, procura a agência da Cleide, procura alguém, porque tem muita gente ajudando. O que importa é a gente não ficar parado agora e muito menos degradando o nosso maior produto, que é a Amazônia. É a COP do cooperativismo, né? Um cooperando com o outro para a gente conseguir fazer, chegar bonito, né? Verdade. Então, agradeço vocês, agradeço o Rubens, agradeço o Cleide pelo papo e ficamos aqui até o próximo episódio do Octo Podcast. Muito obrigado e tchau!